Convido os irmãos a abrirem nossas Bíblias, Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Deuteronômio 5, a partir do versículo 11. Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 11, nós vamos estender a leitura até o versículo 15. 11 a 15. Todos encontraram? Amém? O amém ficou fraco. Amém? Amém. Todo mundo falou. Diz assim a palavra de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra linda e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua santa palavra. Fala aos nossos corações e nos instrui segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então, nós continuamos estudando o catecismo, conforme nós falamos. A gente seguiu aí algumas perguntas para hoje estarmos na pergunta 57, que é o 4º mandamento. Já está ali na tela para facilitar, né? Qual é o 4º mandamento? Só a frase mais resumida dele aí. Qual o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A grande pergunta que eu quero fazer inicialmente, que nós vamos, tem um monte de texto aqui que eu vou ler alguns e vou passar. Se alguém quiser se aprofundar mais na questão posteriormente, é só me mandar uma mensagem que eu envio esse PDF desse estudo todo e você pode ler minuciosamente todos os detalhes. Mas a grande pergunta é: os 10 mandamentos, eles valem hoje? O que vocês acham? Os 10 mandamentos, eles valem hoje? Sim. Valem? Quem concorda, todo mundo concorda que os 10 mandamentos, eles valem hoje. E aí, o que a gente faz com o 4º mandamento? Se os 10 mandamentos, eles continuam a valer, o que a gente faz com o 4º mandamento? A primeira coisa que nós vamos descobrir é o que é o 4º mandamento. E depois eu vou lhe explicar o porquê nós guardamos o domingo e não o sábado. E tem algumas respostas que são bem curiosas, mas elas estão bem na cara da gente, só que a gente não vê às vezes. Então, a resposta à pergunta 57, aquela pergunta de cá, o mandamento diz: lembra-te do dia de sábado, trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que fica das tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Ele vai trazer para nós aí no texto de Êxodo 28 a 11, que nós lemos o equivalente lá em Deuteronômio, do versículo 12 até o versículo 15. Nós vemos que o mandamento ele é bem detalhado: nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o estrangeiro. Então é um dia totalmente separado ao Senhor. Só que a gente tem que avançar para poder ter a compreensão. Basta a gente ler, a gente saber o que é o 4º mandamento aqui, porque tem alguns detalhes que passam despercebidos. E a pergunta 58 vem justamente para começar a esclarecer. O
quarto mandamento. E ele vai trazer para nós aqui textos como Levítico e Deuteronômio, lá onde nós lemos Deuteronômio 5,12. O quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro cada sétimo, para ser o Deus santo e descanso a ele dedicado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é como interpretar o mandamento. Então, o que é que Deus fala? 6 dias você vai trabalhar, então 6 dias são seus, vão fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Então, a primeira coisa, a quem pertence, o que é que exige? Ele exige um dia. Deus fala, um dia é meu. E eu acho interessante que o quarto mandamento, ele se assemelha muito àquilo que nós praticamos como dízimo. Quando a gente fala de dízimo, o que é o dízimo? Pessoal, é que eu dou 10% do que eu ganho. Não. O dízimo não é você dar 10%. O dízimo é você devolver 10%. E Deus permitir que você permaneça com os 90%. Porque tudo pertence a Ele. Assim o tempo, nós temos que separar um dia. Mas não é eu dou um dia do meu tempo para Deus. Esse dia eu separo para Deus e Ele permite que eu tenha os outros 6. Porque o tempo também pertence a Deus. E aí, por que tem muita gente que vive se dando mal com muitas coisas que vai fazer? Porque, como cristão, ele não observa o quarto mandamento. Porque o que o quarto mandamento diz? 6 dias para fazer tudo o que você quer. O 7º é do Senhor. Aí a gente pega o dia do Senhor e usa para a gente. Ele veio perguntar por que as coisas não estão dando certo, por que eu não tenho tempo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Levítico, lá 19:30, fala: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. E Deuteronômio 5:12, guarda o dia de sábado para santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Agora a grande questão é vir aqui, 59. Qual dos 7 dias Deus designou para esse descanso semanal? Nosso catecismo, escrito lá em 1600, já tinha isso definido. E as pessoas eles ficam inventando um monte de coisa sobre isso. Então o pessoal já entendia lá atrás. Olha o que responde a pergunta 59. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde então, quer dizer, desde a ressurreição de Cristo, passou o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão, ou o domingo. Então há uma diferença. Os judeus guardavam o 7º dia, nós guardamos o primeiro dia. E houve uma mudança já no tempo apostólico, que é relatado dentro dos escritos do Novo Testamento. A gente vai ver alguns textos aí. Então a primeira coisa é que nós vamos de forma direta aqui, vamos dizer assim, e depois eu vou trazer um pouquinho do que escreveu Jonathan Edwards sobre a mudança e a perpetuidade do Shabat. Porque no texto de Gênesis, Deuteronômio, Levítico, quando aparece o quarto mandamento, o texto lá original ele não é sábado, é Shabat, que é transliterado para sábado na nossa língua. Só que isso na nossa língua. Porque no inglês, por exemplo, em alguns lugares, o sábado vai ser o quê? Saturday, ou no literal, dia de Saturno. Tem outras línguas que vai mudar isso aí, mas só o português que eles pegaram e puxaram sábado, porque Portugal é um dos maiores países católicos do mundo. Então, puxaram sábado e fizeram a transliteração, que fez uma confusão danada. Então, desde o princípio, Deus designou o dia 7º da semana para o descanso semanal. Gênesis 2:3 fala que abençoou Deus o 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra e como o Criador fizera. Então Deus trabalhou 6 dias e no último dia ele descansou. Êxodo 16:3 diz: isso é o que disse o Senhor: amanhã é repouso e santo sábado ao Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei; o que quiseres cozer em água, cozei em água; e tudo que sobrar separai, guardando para amanhã seguinte. Então, o 7º dia. Mas, Atos 27, ele vai dizer: desde o primeiro dia da semana, ele passou ao domingo. Então, o que é que diz lá em Atos 20? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão
Nós temos ainda outros textos, como 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Paulo instruindo a igreja, dizendo: olha, quanto à coleta para os santos, eles estavam fazendo uma coleta, uma arrecadação para mandar dinheiro para Jerusalém. Jerusalém estava passando dificuldade financeira, estava passando fome a igreja. Então as igrejas da Grécia ali, elas mandam dinheiro para Jerusalém. Só que o que é que Paulo instrui? Ele diz: olha, versículo 2 ali: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe em casa, em parte, conforme a sua prosperidade, vai juntando, para que não se façam coletas. Por que no primeiro? Porque era o dia que a igreja costumava reunir. E ainda aqui, a gente tem outros textos, mas eu escolhi 3 mais a dedo, que é o texto de Apocalipse, que é para nos mostrar isso. João, lá em Apocalipse 1:10, quando ele fala da visão que ele teve, quando ele teve a visão do livro de Apocalipse e colocou tudo ali. Ele relata que, versículo 10 aí: achei em espírito no dia do Senhor. Então, João, entre o ano 95 e o ano 98, que é prazo ali que foi escrito Apocalipse, já se referia ao domingo como dia do Senhor. E a revelação veio a João no dia do Senhor, isso é no domingo. Assim como nós vimos desde o livro de Atos, que conta a história dos apóstolos, vai estar nas cartas de Paulo, nas cartas gerais, os discípulos eles entenderam imediatamente. O que nós precisamos agora fazer um exercício mental para poder compreender que o dia de descanso, com a ressurreição de Cristo, ele passa do sábado para o domingo, passa do 7º dia para o outro dia. E a quebra do mandamento quanto a isso? Não há. O que é que diz o mandamento? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor. Lembra que eu falei? Quando está escrito lá sábado, o termo é Shabbat, que em hebraico significa dia de descanso. Então, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor. Então, essa mudança ela foi essencial e muito bem programada. Os discípulos conseguiram a compreender de forma plena o que nós muitas vezes não conseguimos fazer hoje. Então, para mim, a grande questão, primeiro, para nós entendermos o 4º mandamento, é entender o que é o dia de descanso. E Jonathan Edwards, seu livreiro A Mudança e a Perpetuidade do Shabbat, ele fala sobre por que o dia foi mudado. Eu trouxe aqui uma série que a gente nem vai ler tudo, porque é um texto um pouco grande para a gente não se alongar demais, senão a gente chega em 11 horas aí falando. Mas você pode ler, tanto aqui o estudo eu posso mandar para quem tiver interesse em se aprofundar, quanto também eu tenho o livreto do Jonathan Edwards, que é, sabe, esses livrinhos menor formato do bolso, mais ou menos. Ele vai ter aí, não sei se 60, 70 páginas, isso é coisa de leitura rápida para quem quiser. E ele vai fundamentar isso aí muito mais. Mas aqui ele diz: a doutrina fundamentada nessas palavras é que a intenção e vontade de Deus é que o primeiro dia da semana deva ser especialmente separado entre os cristãos para exercícios e deveres religiosos. A fim de confirmarmos isso, considere o seguinte: primeiro, as palavras do 4º mandamento, eles não determinam um dia, eles determinam um volume de tempo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. A cada 7 dias, um dia pertence ao Senhor. Eu já, antes de conhecer esse livro, encontrei esse livro do Jonathan Edwards, eu já afirmei muito, tinha baseado somente nisso. Então, um dia em cada 7. Nós temos a convenção que a igreja se reúne no domingo. Então, nós nos reunimos no domingo. Mas, certa vez, tratando com um irmão, lá em Brasília, e ele era jogador de futebol profissional. Ele jogava em um dos clubes lá de Brasília. E os jogos de futebol eles são no domingo. Então, o trabalho dele ele tinha que trabalhar no domingo. E assim a gente encontra algumas pessoas que às vezes trabalham por escala também, e aí tem que estar trabalhando no domingo. Mas a grande questão é que Deus cobra um dia em 7. É um tempo estipulado, uma faixa de tempo estipulado que tem que ser consagrada a Ele. E o que é que ele fazia? E ele veio conversar comigo. Ele tinha que jogar no domingo. Quando ele não estava, não tinha jogo marcado, ele vinha à igreja. Mas a segunda-feira ele separava. E ele fazia um trabalho, ele era filiado aos atletas de Cristo,
ele fazia um trabalho dos atletas de Cristo toda segunda-feira no centro de treinamento com os outros atletas também. Então ele dedicava um dia ao trabalho do Senhor. Ele não podia estar no domingo, ele dedicava um dia. Então isso também é considerado válido. Por quê? Porque nós não vivemos mais no legalismo, mas Jonathan Edwards abre para nós um outro negócio. Em casos excepcionais isso pode ser válido, mas não é um dia de escolha livre. Há um propósito no dia que é escolhido. Primeiro é que o dia que os judeus guardavam, ele foi determinado em um lugar específico, não no mandamento. No mandamento diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Está lá em Êxodo, está em Deuteronômio, está em Levítico, né? Mas um pouco mais à frente ele vai falar aqui, por exemplo, Êxodo 16, 23. Respondeu-lhe ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei; o que quiseres cozer na água, cozei em água; e tudo que sobrar, separai e guardar para a manhã seguinte. Versículo 25 e 26, um pouco mais abaixo. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Isso aqui Moisés se refere a Êxodo 16 ao maná que caía do céu. Então Deus já começa a marcar dizendo: olha, no sábado o maná não cai, o dia do Senhor não vai cair, vocês não vão colher, porque é dia de descanso. Então o que acontece? O mandamento ele diz que é um dia em cada 7, mas na história do povo judeu eles vão mostrar e marcar qual dia tinha que ser marcado. E aí Jonathan Edwards vai argumentar: parece que os israelitas no tempo do cativeiro no Egito haviam perdido a verdadeira contagem nos dias da semana. Lá em Gênesis, o que é que Deus fez? No 7º dia ele descansou e disse: agora vocês vão descansar. Então tinha contado a partir da criação de Gênesis, e ali o povo descansava no 7º dia. Mas quando o povo vai para o Egito e se torna escravo, você acha que os egípcios deixaram Israel ficar um dia parado, descansando? Eles eram escravos, eles trabalhavam o tempo todo. Então eles perdem a contagem dos dias. Mas quando Moisés liberta o povo, que eles saem, que eles atravessam o Mar Vermelho, Deus chega e diz: olha, amanhã é o sábado do Senhor. Deus dá a ele a contagem. E se você olhar e for ler lá em Êxodo, na saída do povo do Egito, você vai encontrar na história, que quando Deus fala para Moisés que vai mandar a praga, a 10ª praga, que ele manda o pessoal lá pegar o cordeiro, matar o cordeiro, ficar preparado, já vestido, com o cajado na mão, sandália nos pés, porque eles iam sair de madrugada. Ele diz para Moisés: esse dia, que é o dia logo seguinte, esse dia vai ser para vocês o primeiro dia do primeiro mês. Então Deus dá um calendário para Israel, eles começam a contar o tempo ali. Então nessa contagem eles começam a contar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e aí o 7º dia, dia de descanso, dia do Senhor. Então o Senhor determinou um calendário para Israel. E aí nós vamos seguir em frente. Ele vai argumentar que, assim como lemos em Neemias, que quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, deu a conhecer o seu santo sábado, Neemias 9,14, o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e leis por intermédio de Moisés, teu servo, e mandaste. Da mesma forma, a gente lê também em Ezequiel 20:10: tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. Então, Jonathan Edwards vai mostrar que o dia ele foi determinado e foi dado o calendário por Deus para que ele pudesse ser contado. E ele foi baseado em um princípio básico. O calendário ele começava a contar onde? Ele começava a contar na saída do Egito. Então a primeira contagem em Gênesis, Deus dá o sábado contado a partir da criação. Depois, a partir da saída do Egito, o dia de descanso vinha como o dia que eles foram libertados. Jeremias 4, 22 e 23: deveras o meu povo está louco e não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. O
olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. A igreja antiga é ordenada a guardar o sétimo dia em comemoração à obra da criação, o argumento para a guarda do sábado semanal em comemoração à obra da redenção, e não há uma razão contrária a ela. As Escrituras nos ensinam a encarar a antiga criação como se estivesse destruída. E aí ele começa a argumentar. Se lá ele vai mostrar a criação, Gênesis, ele vai mostrar a libertação do Egito, Êxodo, Jeremias, antes da vinda de Jesus, ele já dizia que Deus estava para fazer novos céus e nova terra. Versículo 23, ele traz aqui, mostrando que a terra, ele estava ali como no tempo de Gênesis, sem forma e vazia. Ele mostra a nova criação a partir de Jesus Cristo. E então, Eduardo vai nos dizer aqui, as Escrituras nos ensinam a chamar a restauração e redenção do Evangelho de criação e de novo céu e nova terra. E mais uma vez ele apresenta Isaías 65:17. Eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Então a base de Edwards é justamente o que se os judeus guardavam o sábado baseado na contagem da saída do Egito, da libertação do Egito, nós somos libertos do Egito. Nós não estávamos no Egito, ou os judeus estavam. Então, quando o Evangelho avança para todas as nações, há um outro evento que precisa ser lembrado: uma nova redenção. Não a libertação do cativeiro do Egito, mas a libertação do cativeiro do pecado. E o que é que marca a libertação do cativeiro do pecado? A ressurreição de Jesus. Por isso, os discípulos, eles já no primeiro século, eles vão guardar já o domingo. A partir da ressurreição, automaticamente eles já começam a se reunir no domingo. Olha Hebreus 4:10 aí, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. São-nos no mínimo ensinar a 3 coisas nessa palavra. Aqui ele vai dizer, primeiro, ele vai encarar o descanso de Cristo e de sua obra da redenção como paralelo ao descanso de Deus da obra da criação. Letra B, porque são referidos como paralelos. Aí na segunda linha lá em cima, porque em certo lugar se diz no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Letra C, é evidente nessas palavras que a preferência é dada ao último, evidentemente implícito na expressão, porquanto resta um. E aqui ele vai usar o termo transliterado original, sabatismos, ou um descanso para o povo de Deus. Nós estamos baseados em um outro descanso, e por isso o argumento é justamente nós entendermos isso. Se o mandamento diz que é um dia em cada 7, nós vamos basear esse dia em quê? Eduardo vai nos mostrar nos textos. Nós vamos basear esse dia não mais na libertação do Egito, mas agora na redenção de Cristo. Justamente foi chegar aí, eu estou pegando um argumento bíblico primeiro para depois um argumento linguístico. A gente lembrar que é o calendário. Na verdade, o nosso calendário hoje, o calendário grego-romano, ele já foi feito perto da Idade Média. Então, nem no tempo do Antigo Testamento ele existia, e nem no tempo da igreja, a igreja primitiva lá no primeiro século, ele existia.
Então a gente já tem uma diferença aí, né? Que tem alguns nomenclaturas que os meses vão ter os nomes de deuses romanos, os dias da semana também vão se referenciar a deuses romanos, e deuses gregos. Eles vão falar sobre isso. Então, há uma mudança geral, né? Porque é uma mudança na contagem dos meses. Porque lembra o nosso calendário, tem os anos certinho, e tem aquele ano bissexto, não tem? Que fevereiro tem 29 dias. Isso aí é um cálculo do ano vir para cá. Naquele tempo não tinha isso. Então já contavam diferente. E tinha ano que acrescentava para talvez até mês. Eu não me lembro exatamente, mas a nossa contagem ela vem bem depois. E é por isso que nós vamos falar depois desse argumento linguístico. Então, os nomes da semana são completamente diferentes. E a forma como é vivida a semana também é completamente diferente. Mas eu vou pegar um argumento um pouco mais para frente, já a gente chega lá. Então, Eduardo você vai trazer os textos como o texto de Isaías para nos dizer que a redenção de Cristo é a criação de novo céu e nova terra. E por isso ele muda a referência da contagem. E vai mudar que lá em Deuteronômio 5,15 ele diz: porque lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com um poderoso braço estendido, pelo teu Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então nós vemos que há uma referência no Antigo Testamento fazendo a ligação ao dia do descanso com a libertação do Egito. Então eles estão a contagem mostrando a libertação do Egito. Então é o referencial deles para fazer a contagem, não é o referencial do mandamento, mas o referencial para a contagem do calendário, para saber qual dia eles vão cumprir o mandamento. Até aqui vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou indo rápido demais. Se tiver alguma dúvida, levanta a mão aí. Então, aqui no número 5 do Eduardo, ele vai falar que o argumento contra a perpetuidade, quer dizer, em continuar no sábado, é que os judeus guardavam baseado na libertação do Egito. Nós não fomos libertados do Egito, né? Então a nossa contagem é outra. Ou seja, o Espírito Santo disse explicitamente que memoriais instituídos da libertação do Egito não deveriam ser mantidos nos tempos do Evangelho. A gente volta lá para Jeremias, né? No Evangelho, as coisas antigas passaram. Portanto, eis o dias do Senhor e que ele nunca mais se virá, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Então, ele diz: vai ter dias em que vocês não dirão mais sobre a subida do Egito. Então hoje a gente já não fala mais isso. Não é o que acontece hoje. A gente fala: ainda bem que ele nos livrou do Egito. Não, nós não fazemos parte dessa história. Essa história é a história do povo judeu, não é a história da igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento é baseada em outros argumentos. Então, deixa eu pular aqui alguns, senão a gente vai demorar demais. Aqui, Deuteronômio 5,15, ele volta. O Shabat judaico era guardado no dia que os filhos de Israel saíram do Mar Vermelho. Deuteronômio 5,15, porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus tirou dali como um poderoso braço estendido. Então foram libertos do Mar Vermelho. Mas aí vem a ressurreição de Cristo, os mortos nas Escrituras, representada por ele saindo de muitas águas. Assim, com respeito à ressurreição, que foi representada a saída de Jonas do mar. Mateus 12,40. O que é que Jesus disse quando os fariseus pedem o sinal? Ele diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. É comparado à libertação de águas profundas. Olha a parábola de Jesus dá um sinal de Jonas. 3 dias e 3 noites. Onde é que Jonas estava? Mergulhado, dentro do peixe. Então a ressurreição mostra um renascimento. Salmo 69, 1-3, olha um pouco lá atrás, olha no Salmo. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profunda lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. Aqui trazendo mais uma vez a representação dessa
mudança, esse sofrimento de Cristo, mesmo só que já mostrava isso, sobre estar em águas profundas, fazendo um paralelo lá com a passagem pelo Mar Vermelho. O mesmo argumento está a partir do Salmo 118, aqui 24. As pedras que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a principal pedra angular. Isto procede de Deus, é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos nele. Já reparou que esse versículo todo mundo conhece ele? Quantas vezes você já viu alguém lendo esse versículo? Esse é o dia que o Senhor, e o contexto dele, quantas vezes a gente já leu? Olha, versículos 22 e 23, eles estão falando de quem? Jesus Cristo. Então ele vai dizer, esse é o dia que o Senhor fez. Ele está se referindo a quem? Jesus. Ele é a principal pedra. E Atos 4:11 embaixo, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, Jesus, ele é o marco do Evangelho. A sua ressurreição é o marco da nossa salvação. Na ressurreição, tudo é finalmente completado. Então, a abolição do Shabat judaico é sugerida pelo seguinte: Cristo, Senhor do sábado, permaneceu sepultado nesse dia do sábado, mas a igreja noiva de Cristo é apropriada regozijar-se quando o noivo permanece no túmulo. Mateus 9,15 diz: podem a casa estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Nesses dias não jejuar. Enquanto Cristo estava preso nas cadeias da morte, o noivo estava ausente na igreja. Era, portanto, tempo apropriado para chorar e não para se alegrar. Mas quando Cristo ressurge, então é dia de alegria. Então, o que é que o Eduardo vai falar? Na ressurreição ao novo marco, para nós contarmos mais uma vez essa história. E Cristo honrou esse dia. Nós vamos passar alguns aqui, que é muita coisa. Ele lembra aqui de Apocalipse 1:10, onde nós lemos lá no primeiro dia da semana. Aqui a ênfase de Eduardo é que, desde os primeiros tempos, registrados em Atos, no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nas cartas gerais, a igreja sempre utilizou. Isso é um argumento que é trazido da tradição da igreja, embora não seja regra, mas a igreja ela sempre se reuniu no domingo. Aí hoje chega, eu gosto de lembrar disso, porque nós, graças a Deus, estamos terminando essa parte aqui para a gente só completar o argumento aqui. Porque nós somos confrontados, especialmente pelo pessoal do sétimo dia. E o que é que eles dizem? Eles dizem que a igreja ela só passou a guardar o domingo por causa de Constantino, lá no ano 325, isso quer dizer, no quarto século. E é uma invenção de Roma, que nós estamos errados. Só que é uma grande mentira, porque a gente vê no Novo Testamento, que foi escrito todo até o ano de 98, no primeiro século, que a igreja automaticamente, já com os apóstolos, guardava o dia do Senhor. Eles, no sábado, eles pregavam lá para os judeus na sinagoga, mas eles se reuniam para cultuar a Deus no domingo. A igreja sempre fez isso no domingo. Então essa história de que foi os romanos que inventaram isso é a maior furada. Eles tentam entrar, porque quem não conhece a história cai em qualquer conversa. Se a gente conhecer a história, a gente sabe que isso não é válido. Isso é só a questão histórica. Mas aqui, e no último argumento que eu vou só citar brevemente, Eduardo vai dizer que o fato de não haver nada dito claramente sobre isso no Novo Testamento, então tem um texto dizendo assim: agora vocês vão guardar no domingo. Isso não é uma contradição, porque a gente tem registrado que os discípulos no primeiro século eles não precisavam que ninguém dissesse para eles, eles já entenderam. A grande questão é que a gente não tem a mente dos discípulos. A gente não pensa como eles, a gente não estava lá, a gente não entendeu, porque eles eram judeus que foram criados dentro do judaísmo, guardando o sábado segundo o costume judaico, entendendo de onde eles tiraram a base para guardar o sábado, entendendo qual o dia que eles lembravam todo o sábado, que era a libertação do Egito, e quando eles entenderam a libertação de Cristo, automaticamente eles já transferiram isso.
Agora, a gente que nunca guardou o sábado, nunca entendeu o que é isso, não sabe o que é a libertação do Egito, além das histórias, não tem a mente de entender por que nós estamos no domingo agora. Então, a gente precisa voltar a tudo isso, para voltar para o domingo. Então, aí, o que é que fecha aqui? E aí nós vamos complementar. O sábado era guardado pelos judeus porque eles começavam a contagem na libertação do Egito. Nem vou falar de Gênesis, que conta os dias da criação, mas ninguém tem o calendário da criação. A libertação do Egito mostra um calendário colocado, registrado. Então a gente tem a libertação do Egito. Eles guardavam baseado na libertação do Egito. Só que não vivemos mais, a gente viu o texto que falou. Chegará o dia em que não dirão mais, como o Senhor que nos libertou do Egito. Hoje já não dizemos mais o Senhor que nos libertou do Egito, porque nós não fomos libertos do Egito. Nós somos libertos do pecado. Fomos libertos do pecado. E qual o marco temporal da libertação do pecado? A ressurreição de Cristo. E por que a gente tem isso no nosso guardando da semana? Porque quando foi feito o calendário gregoriano, eles fizeram o cálculo que esse calendário começa no ano de nascimento de Cristo. Só que vocês sabem que eles erraram o cálculo em 4 anos, né? Se você não sabe, eles erraram o cálculo em 4 anos. Eu não lembro agora se foi para frente ou para trás. Então era para ser assim, o ano 0, seu ano de Jesus nasceu. Só que eu não lembro se é para frente ou para trás. É tipo assim, como Jesus nasceu, eles começaram a contar 4 anos depois. Ou então, Jesus nasceu, eles começaram a contar 4 anos depois que ele tinha nascido. Tem uma diferença de 4 anos na data exata, porque eles erraram os cálculos. Só que eles já descobriram isso agora, depois de 1500, né? Então, aí não dá para voltar atrás e refazer a contagem todinha. Mas o calendário que nós temos hoje é baseado no nascimento de Cristo. E o dia da morte e ressurreição, ele já é contado baseado nesse calendário, que ele foi criado para isso. Então, por isso que hoje nós temos o primeiro dia da semana como o dia da ressurreição. Tanto é que no calendário, para nós, ele recebe o nome no inglês, por exemplo, de Dominus Day, dia do Senhor. Nós recebemos o nome de domingo, que tem esse significado, que é o dia do Senhor. Porque o calendário já foi criado por isso. Há uma mudança principal aí, que vai ser interessante quando nós vemos uma pergunta 60, que é uma das últimas aqui. O domingo é um dia santificado, porque é um dia que pertence ao Senhor. Ele é do Senhor. Agora, olha a diferença da velha aliança da nova aliança. Na velha aliança, eles lembravam do descanso de Deus. Então, eles trabalhavam 6 dias, e o 7º dia eles consagravam ao Senhor. Só que, desde o Antigo Testamento, eles ensinavam sobre primícias. E a mudança, ela faz uma mudança essencial também no nosso entendimento sobre Deus. Qual é a mudança? Nós não consagramos mais a Deus o último dia, mas agora nós consagramos a Deus o primeiro dia. Por quê? O que é que diz lá no Novo Testamento? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas que serão acrescentadas. Então, a passagem do primeiro dia ele vem alinhar também com o ensinamento do Novo Testamento. Então, o primeiro dia. Aí vem o que o Tasso tinha levantado. No tempo de Gênesis, não era o nosso calendário, não era a nossa língua. Por isso que eu venho falando sobre o termo Shabat, ou como transliterado, nós vimos em alguns dos escritos ali, o sabatismo ou descansos. Toda vez que aparece no Novo Testamento, falar é o santo sábado do Senhor, é o santo dia de descanso do Senhor. O significado da palavra que é transliterada por sábado é dia de descanso, que é Shabat. Então, Shabat não é sábado. Shabat não diz respeito ao dia da semana, ele diz respeito ao dia de descanso. Por que era o último dia da semana? Porque os judeus contavam naquele calendário, então se encaixava ali. Mas o termo ele não é preso ao dia da semana, ele é Shabat. Então, quando o 4º mandamento diz, guarda o dia de descanso, ele está guardando o dia de sábado. Isso é uma questão da nossa tradução. Guarda o dia de descanso do Senhor, é isso que diz o mandamento. Então, é o dia que devemos descansar ao Senhor. Então, não quer dizer que é salvo. Tenha isso em mente quando chegar o pessoal lá do 7º dia para você dizendo que você está pecando, porque você não está descansando no sábado e está descansando no domingo. Agora, vem uma coisa muito forte para nós, que a gente está sem moral para poder brigar com eles. Nós, evangélicos, eu falo nós, presbiterianos, nós
porque eles não entenderam a mudança. Esse não entender a mudança traz um pecado muito grande sobre eles, que é o pecado de estar desprezando o sacrifício de Cristo. Porque essa é a questão do Eduardo da vida. Se eu rejeito o dia do Senhor, o dia de domingo, que no Novo Testamento já é mostrado à vontade, e resolvo fazer isso no outro dia deliberadamente, eu estou rejeitando o sacrifício de Cristo. Então eu estou pecando por causa disso. Mas a grande questão é que eles mesmo, marcando de errado, eles guardam ele. Eles não conseguiram fazer pressão. Se você for contar os adventistas do sétimo dia, ele é um número assim em comparação aos outros evangelhos. Mas hoje a gente faz o Enem que dia? Concursos públicos são feitos que dia? Domingo. Eleição é feita que dia? Essas coisas eram feitas sábado, até a década de 80. Por causa de pressão deles, porque eles diziam, eu não vou fazer. Eles deixavam de fazer um concurso. E aí entrava com liminar. E aí eles ficavam, às vezes eles iam e ficavam trancados de sábado todinho dentro dos colégios, com liminar, para depois que desse 6 horas, que eles dizem 6 horas acaba o sábado, começa às 6 horas da sexta-feira e acaba às 6 horas do sábado, 6 horas, aí ali a partir das 6 horas era dada a prova para eles, e eles aceitavam tudo isso para não quebrar o que eles entendiam como mandamento. E aí nós ficamos relaxados. O que é que ele fez? O nosso dia de descanso, a gente deixou eles pegarem e colocar essas coisas no nosso dia de descanso, no dia do Senhor. E hoje o domingo é cheio de coisa que a gente deveria ter rejeitado. A gente não fez. Porque os documentos da nossa igreja, se eu for lá no Digesto, lá em 1950, tem decisões dos anos 50 do Supremo Conselho, eles determinavam como jurisprudência para o nosso código de disciplina que o cristão que fosse comerciante e abrisse o comércio dele no domingo, ele era disciplinado na igreja, porque é dia do Senhor, não é dia de trabalhar. Nós cantávamos quando era criança, esta era a nossa escola, e ele dizia, quem não vem a essa escola, você esteja doente ou andava trabalhando. Quem trabalha nesse dia não pode ter alegria. Só que a gente se esqueceu disso, e nós não guardamos o domingo. Por quê? O mandamento ele é válido. Nós devemos santificar o domingo. Como é que nós devemos fazer isso? Deve-se santificar o domingo com santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas em outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo que é preciso para obras de necessidade e misericórdia. Então, Levítico vai nos lembrar lá: 6 dias trabalharás, mas o 7º é sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor. Tem que ser colocado em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus. Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado, e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então não se deve profanar. É o dia para exercícios públicos particulares de adoração a Deus. E ainda Mateus 12, onde ele vai falar que, exceto nas obras de pura necessidade e misericórdia. E aqui, por exemplo, o que é que diz Mateus? Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha no sábado, e essa cair numa cova, não fará o esforço para tirá-la daqui? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. Quando é que Jesus falou isso aqui em Mateus 12? Quando ele foi curar o homem da mão ressequida no sábado, na sinagoga. Que os judeus diziam que era pecado curar no sábado. Ele não vai explicar o que é necessidade, mas a gente tem que diferenciar o que é necessidade e o que não é necessidade. Segundo a norma do Novo Testamento, aquilo que for necessidade, alguém doente, alguém que precisa, então você se deslocar, tem que fazer uma viagem por motivo de saúde, você tem que atender a alguma necessidade, é você se reunir com a sua família, é uma coisa ou outra, nós temos que tomar cuidado. Mas domingo, segundo o mandamento, não é dia de recreação. Essa é a grande questão. Domingo não é dia de recreação.
6 dias nós temos que fazer tudo que a gente quiser. Domingo é dia do Senhor. Dia do Senhor. E nós devemos santificar o dia do Senhor. É um dia dedicado a Deus, não é nosso. Então toda vez que eu faço alguma coisa fora disso aqui, eu estou quebrando o quarto mandamento. Eu estou pecando contra o Senhor. Então, para o crente, domingo não é dia de pescar. Domingo não é dia de jogar bola. Domingo não é dia de você ir se distrair em outro lugar. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Aí você diz, mas minha família está na chácara, vou almoçar lá. Não tem problema, pode almoçar. Não tem problema. Agora tem gente que pega o quê? Ele deixa de vir na igreja no domingo para ir para outro lugar. Ele está quebrando o mandamento. Quando você fala sábado, você fala domingo. A primeira coisa, o que é que ele fala? É um dia consagrado ao Senhor. A obra do Senhor. É o dia da igreja se reunir. Então, se é um trabalho do povo de Deus, é do povo de Deus, é do Senhor. Mas a Alessandra não fala nem o direito, nem o certo, nem ninguém. Não, mas o judeu nenhum vai trabalhar. Qual é o trabalho que ele está falando? Era o trabalho da roça, né? Era o trabalho de vender e comprar, era o trabalho, eram essas coisas. Então, a ver com o trabalho, é aquele que está ligado com o meu a fazer diário. Né? O dia é o Senhor. Então, o dia é reservado para quê? Obras de. Ainda está na 60 aqui. São repouso, ocupações e recreações temporárias. São temporárias. Aquilo que não faz parte da comunhão da igreja, ele não faz parte. Então, quando você diz, vamos fazer uma galinhada da igreja no domingo, a comunhão dos irmãos, é um trabalho para o reino de Deus, mas nós estamos trabalhando para nós. Nós estamos trabalhando para o reino. Se é dele, é para ele, é o tempo dele. Se é para nós, é o nosso tempo. Deu para entender? Então, se o trabalho não é para nós, é para o reino de Deus, ele pode ser feito. Então, você diz assim, vamos marcar nesse mês, final de semana tal, no domingo, vamos fazer um campeonato aqui com as igrejas, vamos jogar a comunhão das igrejas e tal, não sei o quê. É um trabalho de comunhão entre os cristãos. E não é para mim. É o povo de Deus. Beleza. Agora,
Aí você fala, não, eu vou, não, tem um campeonato ali, não tem nada a ver. Aí já é outra coisa, é meu. Então o que é meu, o que é de Deus, é de Deus. Se eu digo, eu vou juntar no domingo, vamos fazer uma sopão no domingo para distribuir para os necessitados. Isso é o quê? Isso é obra de necessidade. Eu estou atendendo os necessitados. Então isso também é trabalho para o Senhor. Então isso a palavra diz que isso também a gente pode fazer. Eu tenho que tomar cuidado. Aí se você diz, mas pastor, já aconteceu comigo. Mas assim, minha família é uma família grande que reúne uma vez por ano para poder reunir a família todinha. Tem gente que nos primos, todo mundo. E tem que ser um final de semana, porque todo mundo trabalha, não sei o que. Nesse domingo a gente faz essa reunião de família. É pegar? Não. Está reunindo com a sua família. Não é todo domingo que você faz aquilo ali. É uma questão de necessidade. Você só tem aquele dia para poder fazer. Então, beleza, do mesmo jeito que hoje, por causa da necessidade, o jovem cristão tem que ir lá fazer o Enem. Ele vai ter que fazer no domingo. A Bíblia vai condenar ele em pecado por causa disso? Não, porque é uma necessidade. Ele precisa daquilo ali, ele precisa fazer para poder ter entrada na faculdade dele. Então, ele está sendo obrigado. O pecado foi a gente não ter se posicionado lá atrás e deixado de colocar essas coisas para o domingo que a gente deveria ter se posicionado. Então, isso aí foi erro. Agora, o jovem que tem que fazer hoje não é um erro, porque ele está sendo obrigado. O que eu tenho que entender aqui é que o domingo ele não é legalista. Ele não é legalista. Então, uma vez ou outra aconteceu alguma coisa, saiu, eu tenho que me ausentar no domingo, Deus não vai me condenar por causa disso. Agora eu tenho que entender que a minha rotina, ela não pode incluir na rotina o domingo como um dia que eu posso desfrutar como qualquer outro. É isso que o mandamento diz respeito. A minha rotina eu não posso incluir o domingo como um dia que eu vou gastar com as minhas coisas. O domingo é do Senhor. Lembra que o nosso catecismo ele é muito claro, é certo, preciso para obras de pura necessidade e misericórdia. O que for de misericórdia ou o que for necessário, não deixe para mudar, não vai quebrar o mandamento. Necessidade. Aí, por exemplo, seu chefe chegou e disse: você tem que trabalhar. E você sabe que se não for, você vai ficar marcado e ele pode lhe mandar embora. É necessidade. Você vai ter que trabalhar. Não é? Então, às vezes a gente é obrigado a algumas coisas dessas. E nós não estamos mais no Antigo Testamento. Então, não está mais no tempo do judeu que os discípulos de Jesus foram repreendidos porque eles já viu o trigo. A gente, de vez em quando, coloca aquela. Eles passaram assim, passaram a mão assim, fizeram assim na barra, o trigo, arrancaram a semente, esfregaram, sopraram para sair, e jogaram aquilo e começaram a mastigar a semente. Os judeus disseram: vocês estão pecando porque vocês escolheram o trigo no sábado. A gente não vive mais nesse tempo. Mas a gente tem que entender que o mandamento diz respeito à rotina. Um dia é de Deus, 6 dias são nossos. Então tudo isso a gente precisa acrescentar. E aqui a 61. O que é que proíbe o quarto mandamento? Ele proíbe o quê? Omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos. Quais os deveres? O dia do Senhor tem que ser guardado, santificado. Ou a profanação desse dia por meio de ociosidade, ou por fazer aquilo que em si mesmo é pecaminoso, ou por necessários pensamentos, palavras e obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Você repara aqui que você senta bem e coloca o que aqui, se você, pensamentos, palavras ou obras a respeito dos nossos negócios ou recreações. Ele diz que a gente está errado até se a gente pegar o telefone para resolver alguma coisa no trabalho do domingo, até aí a gente está errado. É o dia do Senhor. É para a gente entender que o mandamento está aí, ele é válido, mas a gente trata como se ele não existisse muitas vezes. Tem coisa que é necessária, você tem empresa, aí tem aula com o cliente, e de repente você tem que mandar alguma coisa, e aí no domingo não, porque o sujeito está aqui, o pessoal que trabalha aí para a fazenda, aí tem que entregar isso aqui, e o cara está lá, você vai lá e entrega, é necessidade. Você precisa fazer, agora você não pode garantir para todo mundo que você vai estar aberto no domingo para resolver qualquer coisa. Que aí você está quebrando o mandamento. Mas aqui ele coloca uma coisa interessante aqui, ociosidade. O que quer dizer isso aqui? O que quer dizer ociosidade? É ficar
Aí ele está dizendo também o quê? O que é que o catecismo nosso está dizendo? Se você tira o domingo para ficar em casa dormindo, você está pecando também. Então a pessoa diz, não, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Mas eu não venho para a escola dominical, eu vou ficar em casa dormindo. Está pecando também. Então para a gente entender que os 10 mandamentos, eles são sérios. Eles são sérios e são válidos. Né? E a gente precisa se lembrar disso. Então qualquer palavra, ó, Jeremias, ele traz aqui para nós o Antigo Testamento. Você mexeu alguma coisa? Paulo? Passa para mim. Jeremias. Ok. Só serve. Não passa não? Jeremias 17, 21 diz assim: assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais nas portas de Jerusalém. Você quer o quê? Era o povo que estava entrando em Jerusalém para poder vender. Sabe a feira? A feirinha? O pessoal vinha na feira. Isso lembra lá em Neemias, ele fala sobre isso. O pessoal vinha e entrava no sábado com as coisas para poder vender, para poder fechar a porta. Aí trancaram o portão. Na sexta-feira, 6 horas da tarde. Aí o pessoal chegava e dormia na porta. Aí deixava o sábado todo trancado, para o povo não entrar para vender. No segundo sábado, o pessoal dormiu na porta, dormiu no outro. No terceiro, Neemias foi lá, chegou lá com o soldado e falou: é o seguinte, se vocês virem dormir aqui na porta da cidade, no sábado de novo, eu vou mandar o soldado passar a espada para quem vem na frente. Aí o pessoal deixou de vir. Porque dia do Senhor, guardei-os. E aí, Lucas 23, 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Lembra, Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira. Se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas os discípulos de Jesus não foram embalsamar o corpo de Jesus no sábado. Eles ainda guardavam o sábado, ainda era. Então o dia do Senhor, ele é sério. Nós não devemos profaná-lo. E aqui, por último, pergunta 62, razões anexas ao quarto mandamento. Quais são as razões anexas? São a permissão de Deus em nos conceder fazer uso de 6 dias da semana para os nossos interesses temporais, por reclamar a Ele para si a propriedade especial do 7º dia, o seu próprio exemplo e a bênção que Ele conferiu no dia de descanso. Então, a permissão de Deus, Êxodo 31:16, Deus nos deu permissão para fazer os 6 dias. 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o sábado do Senhor. Levítico 23:3. O 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, a propriedade especial de Deus. Êxodo 31. Deus deu o seu próprio exemplo. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e tomou alento. E a bênção de Deus. Abençoou Deus o dia 7 e santificou. Ele descansou de toda obra como Criador fizer. Então, o que a gente está fazendo aqui? Precisa lembrar, porque nós esquecemos que o domingo é dia do Senhor, não é nosso. Agora a gente vai ficar desesperado, eu estou morto. São muitas questões que se levantam. O que a gente precisa trazer para nós hoje eu preciso entender que a minha agenda, ela se organiza com a agenda de Deus, e não a agenda de Deus se organiza com a minha agenda. É isso que o mandamento diz. O dia é do Senhor. Aí você, eu tenho que trabalhar no domingo. Meu irmão, é o seguinte, foi necessidade? Foi. Se vire e arruma outro dia para entregar a Deus. Porque Deus estabeleceu um padrão. Se você deixa de separar o tempo de Deus, Deus vai lhe cobrar. E é uma coisa que eu falo, porque como presbiteriano, a gente é muito assim, Bíblia, palavra, e às vezes a gente esquece o espiritual. Só que
a nossa doutrina, ele não tem esse princípio que o espiritual não existe. A gente só não fica falando dele igual os pentecostais falam. Agora que o espiritual existe, ele existe. Deus não vai lhe castigar por causa de um pecado. Agora, se você constantemente desobedece os princípios de Deus, Deus não tem por que lhe abençoar. E às vezes tem gente que está ali quebrando o mandamento e depois quer que Deus abençoe. Só exemplificar uma coisa que eu falei lá na cidade de Cristópolis, na Bahia. A cidade de Cristópolis, na Bahia, peguei esse exemplo aqui para finalizar. A feira da cidade era no domingo. Lá parecia que era uma cidade adventista, no sábado não tinha nada, era tudo fechado. E o comércio abriu no domingo até meio-dia. Por quê? Porque na região as feiras, tinha uma feira que era sexta-feira, tem a outra que era no sábado, e Cristópolis acabou ficando com a feira no domingo. Só que aí os irmãos, eles não vinham na escola dominical. Porque a feira é no domingo. Aí depois de muito tempo eu fui perceber o quê? Que tinha alguns irmãos que trabalhavam no comércio, e esse por causa de trabalho não podia vir. Mas tinha irmão que não trabalhava em coisa nenhuma, mas não vinha para a escola dominical do mesmo jeito. Eu estava lá dando a lição da escola dominical, e 10 horas da manhã, porque eu fui criado na cidade de feira, né? E a gente ia para a feira no sábado, porque meu pai ia para a feira 6 para 7 horas da manhã, você chega cedinho para poder comprar as coisas. Aí tinha irmão que vinha voltando 10 horas da manhã com a sacola da feira, e passava de frente da porta da igreja. E aí eu falei na cidade, que a cidade de Cristópolis, quando eu cheguei lá, ela tinha acabado de fechar o fórum. Tinha um fórum, o guitarrista, o Ministério do Louvor, ele trabalhava no fórum. O fórum fechou, ele foi transferido para Barreiras. E a igreja perdeu o guitarrista no ano que eu cheguei. E aí o pessoal fala, porque essa cidade, porque tinha agência bancária e não tem mais, tinha fórum e não tem mais, tinha isso e não tem mais. Eu falei, a culpa é de vocês, porque vocês não estão guardando o dia de Deus. Porque a feira do domingo, já fizeram um movimento nesses crentes no maior dele, para poder tentar tirar essa medida dessa feira do domingo. Já tem comerciante que não queria que a feira fosse no domingo, porque dá mais trabalho, dá problema trabalhista no funcionário, por causa de hora extra e tudo mais, mas vocês não fazem isso aqui. Os comerciantes não crentes falavam de tirar a feira do domingo, mas os crentes não falavam nada, dizendo, para não dizer que eu estou defendendo em causa própria. Mas você é crente, você tem que defender em causa própria. Eu falava para ele, a culpa é de vocês, porque enquanto não crente, ele não está guardando o domingo, Deus, beleza, não conhece, está lá fora. Agora, quando crente, ele não está guardando o domingo, aí Deus pesa a mão. Porque tinha outra cidade lá, próxima, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, cidade que mais cresce na região. A feira também era no domingo. As escolas dominicais nas igrejas, 2 igrejas na cidade, as escolas dominicais eram cheias. Porque o pessoal ia para a feira 7 horas da manhã e 9 horas estava na escola dominical. E a cidade tinha emprego, a cidade da igreja é grande, tinha 2 igrejas na cidade, e era abençoada. Eu falava para ele, olha aqui Luiz Eduardo, a feira lá é domingo também. As igrejas lá, tem 2 igrejas, a menor delas é maior do que a gente. Por que isso acontece lá? Porque o pessoal não honra o Deus do Senhor, você não honra o Deus do Senhor. Então, se você não honra o Deus do Senhor, depois não se pergunte por que as coisas não estão acontecendo, por que muitas vezes vai ter gente que trabalha no domingo e depois vive apertado, o trabalho nunca dá certo, nunca vai para frente. Você é crente. Se você é crente e desobedece o Deus do Senhor, não espera a bênção de Deus sobre os seus 6 dias para poder receber. Porque Deus não vai abençoar. E a gente tem que falar isso, porque a gente fica só na Bíblia aqui e tal, e a gente fica aquele negócio que não há nada espiritual. A gente cria essa ideia do presbiterianismo que espiritualmente as coisas não acontecem, mas acontecem. Isso aí foi uma ideia que criaram de fora para dentro. A nossa doutrina nunca rejeitou essas coisas, só rejeita o uso dessas coisas como pantomima de culto. A gente sabe que Deus opera e Deus abençoa quando nós honramos o Senhor. Não honrar o nome de Deus não é levantar de madrugada para subir no monte para orar, não. Honrar o nome de Deus é cumprir o seu mandamento, é cumprir a palavra dele. E para nós, é lembrar que honrar o nome de Deus é cumprir o 4º mandamento também. O dia do Senhor é dia do Senhor, ele não é dele, ele pertence ao Senhor. Amém? Tem alguma pergunta? Se eu descumprir dos 10 um mandamento, eu estou cumprindo os demais? Quebrou um, quebrou 2. Pastor, a gente é dona de casa, depois você que vai escola musical, aí à tarde eu vou lavar a roupa, limpar a casa, à noite eu vou. Não depende da sua rotina.
na sua agenda você tiver condição de organizar para fazer isso outro dia, você está quebrando. Se não tem tempo para fazer isso, você não está quebrando. Entendeu? O problema é quando a gente deixa de fazer em outro dia possível e joga isso para o domingo. Outra coisa, por exemplo, a gente vai lá em Nápoles, coisa eventual. Aí a gente foi para a escola dominical, 4 horas da tarde tem um jogo lá na Colina, nós vamos sair do jogo, mas nós chega e vai correndo. É uma coisa eventual. É uma coisa eventual. É o lazer da família. É o lazer da família, uma coisa eventual. Beleza. Pode ir. Você não pode ser o sujeito viciado no futebol, que todo jogo no domingo está lá. Aí é problema. Porque aí você está colocando aquilo na agenda. É a sua agenda. Você não pode, na sua agenda, colocar alguma coisa no domingo que não precisa estar lá. É a agenda. Então você tem que ver a sua agenda. Porque a gente fala muitas vezes da semana, mas a gente tem que prestar atenção. Hoje está aí. A gente fala que são 6 dias de trabalho. Mas normalmente, você trabalha no sábado até que hora? Até meio-dia. Quem trabalha no sábado? A gente já tem um tempo ali. Às vezes tem coisa que poderia estar ali, mas a gente não coloca. Você pode reunir, fazer um aniversário no sábado, tem tempo ali de noite, pode ser. Agora o problema é quando a gente diz, tem, mas não, sábado não vou marcar no domingo. É porque assim, eu como crente tenho que entender. Se tem um aniversário na família, que o pessoal marca no dia de domingo, e aquele negócio que eu como crente, se eu não for, o pessoal vai falar, o crente chato, não sei o quê, vá no aniversário. É um negócio que o aniversário é uma vez do ano. Agora é o seguinte, eu não posso deixar as pessoas confortáveis e achar que eles não estão me suprimindo uma coisa que é direito dele. Então, como crente, as pessoas têm que entender que o domingo é dia do Senhor. Eu fui criado na casa que era assim, as pessoas já sabiam, não só o domingo, eu chamo a atenção nisso, até os cultos de semana, terça e segunda-feira. Lá, meu pai, era assim, o pessoal sabia, vou procurar o seu feira. Terça-feira de noite, ninguém ia atrás dele em casa, sabia que ele não estava em casa, ele estava na igreja. Do mesmo jeito, domingo, ninguém marcava domingo nada. Eu sabia, vou marcar domingo, não, domingo ele não vem. Porque domingo é o dia do Senhor, ele está na igreja. Então, quando você coloca, as pessoas entendem. Então, as pessoas têm que entender a sua agenda como cristão. Você, como cristão, não tem agenda para isso. O grande problema é que a gente abre concessão para todo mundo. A gente está perdendo nossa bênção espiritual por causa da concessão. Nós estamos deixando a nossa agenda ser comandada pelo mundo e não pelo Senhor. Domingo, a agenda é comandada pelo Senhor. Então, eventualmente, as coisas podem ser feitas, eles podem ser feitas. Você pode sair para almoçar na chácara? Pode. Você não pode deixar isso como um empecilho para você participar dos trabalhos de Deus. Porque às vezes tem gente que... Eu costumo dizer uma coisa, deixa eu falar uma coisa polêmica, assim, pode fechar aqui. Eu não estou falando que todo mundo é pecador. Mas é uma coisa que eu tenho visto. Tem os que conseguem administrar bem, tem os que não conseguem administrar bem. Mas em cidade pequena, uma das coisas que mais atrapalha a vida cristã, muitas vezes, é o crente que tem chácara. Porque o crente que tem chácara, muitos, a maioria deles, não administra bem o tempo e ele pega o tempo que era do Senhor para poder ficar lá. E aí depois o que é que eu vejo? Eu digo, mas a chácara só me dá prejuízo. Mas aconteceu isso. Mas aconteceu aquilo. Mas o caseiro nunca para orar. Mas não sei o quê. Aí a gente pega e analisa. Peraí, isso não está me tirando o dia do Senhor? Caso a gente está quebrando com Deus o dia do Senhor por causa do bem que Ele deu para a gente. E depois Ele quer que a gente quer que Ele abençoe esse bem. Eu já contei aqui uma vez o caso do irmão no carro, né? O irmão orando para Deus dar um carro, Deus dá um carro. O irmão que nunca faltava, porque eu não vejo falta escola dominical. Aí tinha um irmão dele, o sangue, que vinha para a igreja, morava longe, ele tinha que levar em casa. Levar o pastor pegar o carro para levar a irmã em casa. Quando passava para levar a irmã em casa, estava o irmãozinho lá lavando o carro no domingo de manhã. Isso aconteceu. O carro dele começou a quebrar, de oficina, até se vender o carro. Porque não aguentava, porque o carro só estava quebrando. Aí ele, vendi e tal, orar e tal. Ele entendeu o negócio. Passou alguns meses, ele conseguiu comprar um outro carro, só que nunca mais ele deixou de ir para a igreja para poder ficar lavando o carro. Aí esse carro quebrou. Eu
falo isso porque às vezes a gente acha que o espiritual, a gente trampa o espiritual no coração do presbiteriano e acha que não acontece. Ele acontece. Se eu trocar qualquer coisa por Deus, ou deixar de honrar Deus no dia dele, aquele bem, ele vai ter, Deus tira a mão e a maldição de Deus cai sobre ele. Então, o que eu estiver honrando no lugar do Senhor, Deus vai abençoar. Então, tome cuidado com isso. Porque se eu não cumprir, Deus depois cobra. Aí você começa a se perguntar por que é que Deus está cobrando. É porque eu não estou honrando o dia do Senhor. Então, quem é que vai cobrar isso? É o pastor que vai vir brigar comigo? Não, minha função é que eu estou falando para vocês. Agora aí se eu não cumprir, aí você se resolve com Deus. Porque como eu costumo dizer, eu estou tirando o meu da reta. Eu estou ensinando a igreja. Aí eu olho para lá e falo, tem o ó, eu ensinei para eles. Eu cumpri o meu mandamento. Qual a minha função como pastor? Dizer para a igreja o que é a doutrina. Aí a igreja não quer cumprir a doutrina. Então, resolve com eles. A minha função eu já fiz. Eu e a minha casa guardamos o Deus do Senhor. Eu ensino a igreja que deve guardar o Deus do Senhor. Se você não guarda, eu não vou chamar você lá para querer disciplinar. Você se resolve com Deus. Eu costumo dizer, as pessoas quando entendem o que eu falo, dizem assim que eu sou muito mal. Eu sou mal, eu sou ser humano. Porque assim, quando eu deixo com Deus, a consequência é muito pior. Porque a consequência de eu disciplinar alguém é menor, só que desvia a raiva, a pessoa fica com raiva de mim. Porque eu disciplinei ele por causa de alguma coisa. Eu digo, não, eu não quero que fique com raiva de mim, porque ele não vai entender. Crescimento para ele entender o que é que ele está fazendo de errado. E aí se eu deixo a mão de Deus, aí ele vai entender o que está fazendo de errado. E aí é com Deus. Só que eu tenho consciência que o castigo que Deus dá é muito pior do que o castigo que eu poderia dar. Só que se vai ter resultado melhor, eu prefiro. Porque a minha função aqui não é fazer a igreja ficar bonitinho, a minha função não é fazer o irmão ficar confortável, a minha função é ensinar a palavra para que a gente possa ser crente de verdade. Quando a gente for crente de verdade, o evangelho prospera. Esse é o meu desejo. Então, quarto mandamento: observe, guarde, para que Deus lhe abençoe, para que seja abençoado. Guarde o dia do Senhor. Amém? Amém.